Como você sabe, todo ano tem um calendário fixo, com algumas datas marcadas com bastante antecedência para que todo mundo se programe e saiba a tempo quando os eventos irão acontecer. Em 2020, coube as Olimpíadas e as eleições municipais essa honra. Isso até descobrirmos o Covid-19. Enquanto os jogos que seriam realizados no Japão ainda estão indefinidos, os eleitores brasileiros já sabem que, apesar do vírus, irão exercer sim o seu direito ao voto. Após a aprovação da PEC 18 de 2020 pelo Senado Federal, as datas para a realização do primeiro e do possível segundo turno foram adiadas, e a gente responde agora às dúvidas que os seguidores da Assembleia Legislativa mandaram pelo nosso Instagram. Se liga que está começando o Ponto de Vista. Meu nome é Paulo Radamés e você está na TV Assembleia. Está começando agora mais um Ponto de Vista. E como você acabou de ver aí na introdução do programa, hoje a gente vai falar sobre o adiamento das eleições, as eleições de 2020, que por conta do coronavírus, não poderia ser por outro motivo, foram adiadas. Quem vai, e você, obviamente, que segue a Assembleia Legislativa nas mídias sociais, principalmente no Instagram, mandou suas perguntas e a gente vai tentar esclarecer elas com o nosso convidado de hoje, Dr. João Paulo. Tudo bom? Tudo bem, estou à disposição. Seja bem-vindo ao programa, doutor, e começa explicando pra gente aí como que é trabalhar com direito eleitoral. O direito eleitoral, as eleições, como todo mundo sabe, acontecem de 2 em 2 anos, a não ser naquelas situações excepcionais, em que, por exemplo, houver a cassação de um prefeito, de um governador, aí é realizado, dependendo da situação, uma nova eleição, mas, em regra, ela acontece de 2 em 2 anos. E agora, nós temos eleições municipais, então, o especialista em direito eleitoral, ele quase sempre é chamado a opinar, a falar, de 2 em 2 anos, quando acontecem as eleições. Embora a gente sempre procura se capacitar e ter essa capacitação de modo a oferecer sempre aquelas pessoas que necessitam de orientações acerca do direito eleitoral, que a gente possa também sempre disponibilizar a nossa orientação. E quando começou essa onda aí de coronavírus, a comunidade jurídica aí do ramo do direito eleitoral já pressentiu que ia acontecer uma mudança aí nos acontecimentos das datas? Houve essa discussão, ela iniciou com os próprios prefeitos, que os prefeitos, alguns diziam, olha, há necessidade de prorrogar o mandato, por exemplo. Até se cogitou isso, que muitos defendiam que este ano não era possível realizar eleições devido à pandemia do novo coronavírus. Mas então, essa prorrogação do mandato é inconstitucional. Exatamente, não há previsão constitucional e muitos defendem que a prorrogação de mandato é nociva à democracia, porque o eleitor, ele vota para um candidato para que ele possa exercer o mandato por 4 anos. Então, a prorrogação, nós estaremos aí diante de uma situação não prevista no momento em que o eleitor votou naquele candidato. E nós tivemos várias orientações no seguinte sentido: vamos tentar realizar as eleições ainda no ano de 2020, mesmo havendo o adiamento dessas datas. Exatamente, é sobre isso que eu quero falar. O adiamento, ele tem por objetivo... Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre como que surgiu essa proposta de emenda à Constituição, essa emenda constitucional, mas falar dos objetivos também, porque ele vai amenizar a crise sanitária, mas também vai se relacionar com o tempo para o cumprimento dos prazos após o pleito, como a prestação de contas, que também não sai dos jornais, é uma coisa que o brasileiro está se acostumando a aprender como funciona, a diplomação dos eleitos, e todo o aparato burocrático que acompanha uma eleição. Então, vamos começar daí. Tá. A questão da prorrogação do mandato, como já dissemos, não vai ser possível, então as eleições vão ter que ser realizadas ainda em 2020. Então, houve o adiamento. A emenda constitucional número 7 adiou. Primeiro turno será realizado em 15 de novembro. E o segundo turno, nas cidades onde houver segundo turno, será realizado em 29 de novembro. Alguns desses prazos eles tiveram que ser reduzidos ou adequados. Por exemplo, a prestação de contas. Os partidos, os candidatos devem apresentar a prestação de contas até dia 15 de dezembro. E a diplomação será até dia 18
de dezembro. Então nós temos um prazo muito curto. O que acontecerá? Todo mundo já está discutindo isso. Muitos candidatos serão diplomados sem que as suas prestações de contas tenham sido ainda sequer analisadas. E qual que é o efeito disso? Olha, o efeito disso é que a própria emenda constitucional trata que a publicação das decisões tratando sobre as prestações de contas deverão ser realizadas até 21 de fevereiro. Então, pode acontecer do candidato ser diplomado, tomar posse dia 1º de janeiro e depois ter a sua prestação de contas julgada irregular, né, e gerar um novo imbróglio aí. Então, a ideia é que os partidos políticos, as coligações, possam prestar contas o mais breve possível para que no momento da diplomação o candidato já esteja realmente apto mesmo que essa prestação de contas ainda demore um pouco a ser julgada. Beleza, a gente falou alguns temas aqui que dizem respeito, são preocupações principalmente dos candidatos, né? Mas a democracia não se faz só de candidatos, se faz também dos eleitores, eles que legitimam, né? Principalmente o exercício democrático, o regime democrático, são os eleitores, né? A democracia é o regime que prestigia a voz do povo e são os eleitores que têm as maiores dúvidas, né? Vamos falar um pouco sobre as preocupações do eleitor comum, sobre como que fica o prazo para tirar o título de eleitor e se ele estiver se sentindo indisposto, talvez, no dia da votação, o que ele deve fazer? Muito bem. E todos os outros temas que dizem respeito a isso também. Muito bem. A emenda constitucional, ela tratou disso. Veja só, aqueles prazos que já estavam encerrados, por exemplo, a questão do alistamento eleitoral, da transferência eleitoral ou da revisão, era dia 6 de maio. A emenda entrou em vigor dia 2 de julho. Então esse prazo já não vai ser mais possível, né, essa mudança. Ah, mas eu não fiz o meu alistamento eleitoral, eu posso fazer agora com o adiamento das eleições? Não é mais possível, por quê? Porque esse prazo era de 6 de maio. Ele já precluiu, é o chamado preclusão, que inclusive a emenda trata disso. Em relação a, por exemplo, o eleitor que está lá indisposto no dia da votação. Às vezes o cara não está nem com um diagnóstico positivo, mas ele teme ser infectado com esse vírus aí no dia da eleição. Exatamente. A emenda constitucional ela autorizou ao Tribunal Superior Eleitoral a depois editar resoluções tratando disso. Essas resoluções deverão, inclusive, ser editadas nos próximos dias. Então, o eleitor ele fique atento a isso também, porque isso não foi tratado, mas a emenda autorizou o Tribunal Superior Eleitoral a tratar disso. É o famoso tudo certo e nada resolvido, né? A gente está esperando ainda que o Tribunal Superior Eleitoral disponha sobre todas essas peculiaridades. Porque ainda, vamos pegar da justificativa normal. O que está regulamentado até agora? A questão da justificativa do eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Por exemplo, o eleitor que vota em Dourados, por exemplo, e no dia da eleição ele não pôde estar em Dourados, está em Campo Grande. Aí isso vai ser disponibilizado, inclusive, um aplicativo, que é o chamado e-título. 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 Fala pra gente ali na câmera onde que o eleitor pode baixar esse aplicativo. O e-título ele vai poder ele é disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então o eleitor pode ir lá, baixar e fazer a sua justificativa quanto à não possibilidade de votar na sua sessão eleitoral. Mas essa questão, se o eleitor no dia estiver indisposto ou estiver com suspeita de coronavírus, essa questão ainda vai ser regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, doutor, e além disso, seus colegas que não são da área do direito, seus conhecidos que sabem que você trabalha com essa área, têm te apresentado quais outras dúvidas sobre isso? Tem gente achando que a eleição vai ser cancelada? Tem gente perguntando se vai ter segundo turno, por exemplo. Sim, terá segundo turno. Onde tem segundo turno? Naquelas cidades onde há mais de 200 mil eleitores. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a possibilidade de ter segundo turno no município de Campo Grande. Então, naquelas cidades onde há possibilidade de ter segundo turno, terá segundo turno. Outra situação, olha, e se chegar lá dia 15 de novembro, por exemplo, não houver a possibilidade de ter eleição em determinado município, porque esse município está com um alto grau de infectados, né, pelo coronavírus. Há possibilidade? Olha, a emenda constitucional 107, ela tratou disso também. Vamos falar um pouquinho. Dizendo o seguinte, olha só, esse município não tem condições de realizar a sua eleição, ou dia 15
de novembro para o segundo turno, ou na hipótese de ter o segundo turno, no 29 de novembro, o que vai acontecer? Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, após ouvida a Autoridade Sanitária Nacional e o Conselho que trata disso, poderá dizer o seguinte: olha, Congresso Nacional, vamos editar aqui um decreto legislativo tratando sobre a mudança das datas, mas sempre limitado ao dia 27 de dezembro. Para que isso? Para que não haja a denominada prorrogação de mandato. Doutor, na sua opinião, você acha que existe a possibilidade da gente ter uma eleição virtual e quem sabe a gente pode aproveitar esse momento dramático que o Brasil tem passado para ensaiar, pelo menos pensar nessa possibilidade no futuro, como alguns países da Europa já vêm fazendo há alguns anos? Eu acho que isso é uma realidade, né? O Brasil... A gente não vai ter como escapar disso. Não vai ter como escapar disso. No Brasil, nós já temos a questão das urnas eletrônicas. Veja só, é um grande avanço, né? Embora se questione a questão das urnas eletrônicas, né? Muita gente se questiona, dizendo se é seguro, se não é. Eu digo que é seguro, sem dúvida nenhuma é seguro, né? Então, nós teremos isso no futuro. O Brasil, acho que vai ser um grande precursor nisso aí tudo, né? Eu vejo que você vê com bons olhos essa possibilidade. Eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos. Você imagina só, agora, com a questão do coronavírus, nós teremos uma dificuldade tremenda em relação a isso, né? Olha como é que é, o próprio ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com isso, como é que será? Nós teremos que ter álcool em gel em cada uma das sessões, nós teremos que ter essa preocupação em distanciamento, em marcar no próprio chão, como é que vai ser o distanciamento de um eleitor para o outro, o eleitor ele vai usar o álcool em gel antes da votação, depois da votação, como é que vai ter alguém fazendo a limpeza? Tem que ter um do lado da urna, isso aí é sagrado. Exatamente, como é que vai ser essa questão da urna lá, se vai ter alguém passando um paninho na urna, um álcool na urna, porque... sprayzinho, né? sprayzinho, então quer dizer... Essas preocupações, com esse voto de forma virtual, isso poderia ser facilmente solucionado. Enquanto você respondia, eu lembrei até que na Assembleia Legislativa as votações já ocorrem de maneira virtual, né, por meio dos aplicativos de reunião de chat, né? No Congresso Nacional isso também já é uma realidade e a gente vive num momento de questionar tudo que já é estabelecido está sendo revisto, não é verdade? Todos os paradigmas estão sendo reconstruídos aí e o regime democrático no Brasil também faz parte desse jogo. Para você ter uma ideia, nós temos aí a emenda constitucional tratando sobre a questão das convenções partidárias. Né? Quem algum dia falou das convenções partidárias que poderiam ser realizadas, por exemplo, de forma virtual? E a emenda constitucional autoriza. Olha só, autoriza a realização de convenções partidárias para a escolha dos candidatos de forma virtual, independentemente da questão do estatuto, se o estatuto do partido autoriza ou não. Então, quer dizer, agora, olha, nós estamos aí, inclusive as convenções, o prazo das convenções iniciam de 31 de agosto, termina 16 de setembro. 31 de agosto a 16 de setembro. Então, se não tiver condições de se reunirem presencialmente, né, os candidatos, os eleitores, para escolha dos candidatos, poderá ser feita de forma virtual. Um grande avanço também. Esse programa está sendo gravado no dia 10, quer dizer então que ainda dá tempo de decidir se vai ser candidato ou não? Dá tempo de decidir ainda se vai ser candidato ou não, porque o período para a realização das convenções partidárias sequer teve início. Como eu disse, vai começar 31 de agosto. Bem, você está assistindo o Ponto de Vista e hoje a gente está falando com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. João Paulo, a quem a gente agradece aqui a participação no programa. E no próximo bloco eu volto com as perguntas que vocês que seguem a Assembleia Legislativa no Instagram mandaram para a gente. Fica de olho, daqui a pouco estamos aí. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito.
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Bem, a gente está voltando agora com um ponto de vista e agora com as perguntas que os seguidores da Assembleia Legislativa mandaram para a gente aqui no Instagram. O Dr. João Paulo vai responder para a gente. Para começar, a Ana Maria tem uma questão aqui que passou pela cabeça de todo mundo. O voto vai ser obrigatório mesmo assim? O voto continua sendo obrigatório. Como eu disse, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai regulamentar essa questão da possibilidade de justificativa para aquele eleitor que pode estar com suspeita de Covid ou não, porque para que ele possa fazer a justificativa. Esse era o complemento da pergunta aqui da Ana. Quem tiver com Covid faz como? Tem que esperar o TSE. O TSE ainda vai regulamentar essa questão porque a emenda constitucional que tratou sobre o adiamento das eleições autorizou o Tribunal Superior Eleitoral tratar disso. A outra pergunta dela aqui, também a gente já falou um pouquinho sobre ela no primeiro bloco. Tem alguma previsão se as cidades com problemas pelo Covid, algumas cidades estão enfrentando casos muito mais agudos, né? Elas terão um estendimento desse prazo? Há previsão, sim. Como eu disse anteriormente, primeiro turno das eleições, 15 de novembro. Segundo turno, nas cidades onde houver, 29 de novembro. Há possibilidade, desde que a cidade não tenha condições de realizar as eleições, mas tem um limite. Ou seja, as eleições têm que ser realizadas até o dia 27 de dezembro. E esse adiamento aí, a possibilidade do adiamento do primeiro ou do segundo turno, onde houver, não é assim um adiamento que vai sair da cabeça Não, isso aí tem que ser, após ouvido a Autoridade Sanitária Nacional, que vai tratar disso, né? O Conselho de que trata o Decreto Legislativo número 6, é que vai verificar se realmente aquela cidade há necessidade ou não de adiar essas eleições mais uma vez, diria assim. Entendi. E fazendo um parênteses aqui, é interessante, toda eleição a gente percebe o valor do servidor da Justiça Eleitoral, né? Tem aquelas matérias que mostram eles indo nas lanchas, atravessando o rio para levar para as aldeias, né? E não vai ser dessa vez que eles vão se eximir dessa responsabilidade também, né? Você acompanha já na sua carreira muitas histórias envolvendo situações inusitadas, de difícil acesso. Fala um pouco para a gente sobre isso e qual que é a sua previsão de como que esses eleitores nos lugares mais prejudicados vão fazer para votar. Tanto os servidores da Justiça Eleitoral como os mesários. Hoje nós temos o mesário como o próprio ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já teve a oportunidade de dizer em algumas situações, o mesário, ele exerce um papel fundamental nisso. Você já pensou? O mesário, ele fica responsável desde a urna eletrônica, a instalar a urna eletrônica, em organizar o local o mesário e o fiscal, da né? votação. Exatamente. Aí você imagina só, em épocas de pandemia, um fiscal que vai ficar lá o dia inteiro, um mesário que vai ficar lá o dia inteiro recepcionando o eleitor para votar, mesmo que ele vá utilizar, por exemplo, máscara de proteção, né? Ou se ele vai fazer uso do álcool em gel para se proteger. Mas veja só, quantos eleitores... Ele vai estar exposto a milhares de pessoas. Vai estar exposto a milhares de pessoas. Então, a emenda trata alguma coisa especificamente sobre esses dois cidadãos aí que são os heróis das eleições de 2020? A emenda não trata disso, mas é o seguinte, existem outras regulamentações, outras normas que tratam disso, né? Porque, veja só, essas pessoas são essenciais. Tanto é que, no caso do mesário, que ele é servidor público, depois ele pode gozar aquele tempo em dobro, né? Então, um dia ele pode depois faltar ao serviço, entre aspas, né? 2 dias. Ser recompensado, na verdade. Recompensado por aquilo que ele fez lá. E ele, com certeza, o mesário, ele presta um serviço essencial nas eleições. Continuando com as perguntas aqui, a Fernanda Kirchner pergunta, a divulgação dos candidatos vai continuar pelo mesmo prazo restrito ou também vai estender? Eu acho que a gente chegou a comentar sobre isso, mas vale reforçar. Exatamente. Como eu disse, as convenções serão realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro e a partir do dia 26 de setembro vai ser possível já a propaganda eleitoral, inclusive pela internet. Então nós temos esse prazo. A partir de 26 de setembro, a realização da propaganda eleitoral e o primeiro turno acontecendo em 15 de novembro. E agora o Camilo Kageyama pergunta, ainda existirá horário político? A gente acabou de falar, mas também
vamos reforçar, o horário político não foi suspenso. Ainda existirá horário político. Eu acho que agora o horário político se torna até um pouco mais essencial, né? Porque, veja só, ainda estamos discutindo como que será essa questão do contato do candidato com o eleitor, né? Em época de pandemia. Então, acho que eu acho que a internet, eu digo mais, a internet vai exercer um papel fundamental nisso, né? Propaganda através da internet. Sim, a internet tem feito a diferença na vida de todo mundo, né? Na vida política também. O último programa que a gente gravou, certamente você acompanhou aqui, o Ponto de Vista, a gente falou sobre o projeto de lei 2630, que fala da lei das fake news, né? É a internet sendo decisiva no debate político. O Camilo, coloca a @do Camilo aí também, ele volta com a pergunta, mesmo com adiamento, poderá haver segundo turno? Queria aproveitar para falar um pouco sobre as regras do segundo turno, né? Tem gente que sempre fala, e se tiver 100% das eleições nulo, será que vai ser cancelada a eleição? Será que se tiver 50% mais um, se tiver mais nulo, mais branco? Aproveitar e fazer um panorama sobre o que dita as regras do segundo turno nas eleições no Brasil. Poderá haver segundo turno, sim, mas em todas as cidades, não. O TSE, inclusive, ele já, com base no número de eleitores, ele já disse quais são as cidades que em 2020 poderão haver a possibilidade de segundo turno. Eu não posso dizer que haverá o segundo turno, né? Porque veja só, há possibilidade de haver segundo turno naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores. No Mato Grosso do Sul, isso poderá acontecer no caso do município de Campo Grande. Por que a gente fala poderá? Porque, por exemplo, o candidato melhor colocado pode ser que ele tire 50% mais um dos votos válidos. E aí não haverá necessidade de segundo turno. Então, por isso que a gente fala aí, haverá se houver a necessidade de segundo turno. Então, mas só naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores. A gente está finalizando o programa aqui, mas pergunta de última hora que chegou para a gente. E quem perder, vai justificar como? E quem perder... A votação no primeiro ou no segundo turno ou em ambos? Exatamente. O TSE ele vai disponibilizar um aplicativo que é o denominado e-título. 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 Que antigamente a pessoa teria que ir até uma sessão eleitoral para fazer essa justificativa por escrito. Agora ele vai poder baixar o programa do e-título do Tribunal Superior Eleitoral, lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, e fazer a justificativa através do seu celular, do seu computador, da sua casa. Finalizando aqui o programa Ponto de Vista com o nosso convidado, o Dr. João Paulo, que tentou explicar todas as dúvidas que os nossos seguidores da Assembleia Legislativa no Instagram tinham sobre as eleições de 2020. A palavra é sua, doutor. Olha, quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui falando sobre eleições municipais. É um grande prazer e agradeço imensamente e muito obrigado. E é isso aí, a gente vai finalizando aqui, mas não sem antes explicar para você que está acompanhando o programa desde o começo que a gente gravou sem máscara, mas esse é um ambiente controlado. Isso não significa que não estamos tomando as devidas precauções, passando álcool gel e usando a máscara assim que sai para a rua. Também deixo aqui o último pedido para que você siga as nossas mídias sociais, continue participando do programa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter. Só procurar por Assembleia MS ou Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente volta no próximo programa. Até lá, se cuida!